Nós estamos com um espaço exclusivo e reservado especialmente para falarmos sobre Covid-19, assuntos da nossa cidade, Covid-19 aqui do nosso município. Há muitas dúvidas ainda, todos os dias a gente recebe novos questionamentos, as pessoas não sabem o que fazer, como fazer, né? E por mais que às vezes a gente até tenha dito aqui, as dúvidas surgem quando a pessoa sente algum sintoma ou quando a pessoa fica com o medo. Por quê? Porque é tudo muito novo, não só para a gente, né? Não só para a gente da imprensa, não só para você que está em casa. É tudo muito novo até para os profissionais da saúde. Se não fosse tão novo, a gente já teria até a cura, a prevenção, a vacina, enfim. Mas todos estamos lutando, como eu falei na data de ontem, estamos lutando contra um inimigo invisível, que é mais difícil ainda. Então, precisamos nos unir nesse momento. E eu quero agradecer já no início da nossa programação, agradecer a Secretaria de Saúde, a Simone Paes, que está aqui com a gente, e também a Janaína Travassos, que é a enfermeira, como eu falei para vocês, e que a gente sempre vê as duas nas entrevistas, nas lives, falando sobre o Covid-19 no nosso município. Então, elas se disponibilizaram a vir aqui para a gente fazer aquele bate-papo mais informal e para que você também possa ter a oportunidade de fazer a sua pergunta. Bom, eu começo com a Simone. Simone, bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia a você. Nós que agradecemos pelo convite, porque é muito importante que a gente possa estar esclarecendo para a população qual é a situação hoje real do município de Rolim de Moura, quais são as ações que estão sendo realizadas e como estão sendo feitas essas ações pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente vê também que vocês estão com uma união bem legal, assim, a todos os profissionais da saúde, né, Simone? Vocês não estão tendo distinção, assim, a secretária está sempre muito unida com o setor de epidemiologia e até profissionais que nem são da saúde, pessoas que nem são da saúde também estão tentando se envolver para que todos possam vencer, né, para que nós possamos vencer esse vírus. Então, o que a gente fala? Não é uma luta só da Secretaria de Saúde, mas quando a gente fala Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde ela é uma rede. E essa rede é composta pelo quê? Ela é composta pela atenção básica, ela é composta pela alta complexidade, que é média complexidade, que é o hospital. É uma gama de profissionais envolvidos, porque não depende só da Secretaria de Saúde, não depende só do setor de epidemiologia, não depende só do hospital. É toda uma equipe inteira envolvida. Eu costumo falar que hoje, nessa luta, nós temos 540 profissionais servidores na saúde. O que eu digo? Tem a importância o médico, tem a importância quem está limpando, tem a importância quem está fazendo o alimento para esse profissional, para essa pessoa. Então, hoje, nós somos uma equipe de 540 profissionais, todos envolvidos nesse enfrentamento que é o Covid-19. Porque, como você mencionou, eu sempre falo, é uma guerra biológica que nós não vemos o inimigo. O inimigo, ele pode estar aonde? Numa maçaneta que você toca, ao supermercado que você vai e pega uma embalagem. Então, assim, a gente não sabe. Tudo isso em relação ao Covid é muito novo. Entendeu? Por isso que eu digo, é uma guerra biológica contra um inimigo que não se vê. Por isso, a tamanha complexidade para fazer esse enfrentamento. E o trabalho é árduo, né? Já tem aí quantos? 2 meses praticamente, ou mais, o né? nosso decreto, essa situação, nós começamos desde o dia 17 de março. Então, que nós estamos aí, a gente brinca com a enfermeira Janaína, parece que nós estamos vivendo um sonho, que a gente vai acordar de um pesadelo, mas infelizmente não é, ele é muito real, ele está na nossa porta, e cada dia que passa, ele está mais agressivo na nossa casa, na nossa cidade, com a nossa população. Simone, falando de um geral no estado, nós temos muitos profissionais, tanto da área da saúde municipal quanto estadual. E no número de casos registrados, a gente vê que a maioria, metade praticamente, são de profissionais da saúde. Vocês estão na linha de frente, vocês estão ali recebendo todo, né, estão sendo o escudo do Covid-19 e muitas vezes ainda acabam sendo bastante criticados pela própria população que não entende e que não toma todos os cuidados necessários. E acha que talvez vocês estão sendo rudes porque dizem que vão voltar ao estágio 1, né, de talvez ter até que fechar o comércio por causa dessa desobediência, né? Então é complicado porque vocês, além de estarem na linha de frente,
corre o risco de levar a doença para casa ou de ser contaminado também pelo vírus. Então, voltando a falar lá, o que eu falo? Hoje, quem está na Secretaria de Saúde, ele corre risco total. Por quê? Como você mesmo mencionou, ele é o profissional que está lá na frente, é o recepcionista que muitas vezes vai fazer a sua ficha, que o simples fato do aerosol eu já me contamino. É quem? A menina que vai fazer a higienização do ambiente, ela pode se contaminar. Então, hoje, quem trabalha na Secretaria de Saúde, estamos todos correndo risco. Não existe quem não corra risco, quem trabalha na Secretaria de Saúde. Outro fato importante que você mencionou é a situação do fechamento do comércio. O que eu digo para a população? Isso não vai depender só da Secretaria de Saúde. Isso depende da população. Porque se nós mantivermos organizados e cumprirmos as regras, a gente consegue passar essa situação numa linha constante. Se perdermos o controle, nós vamos ter um pico. O que acontece? Qual que é o problema desse pico? É o sistema de saúde não aguentar. O que eu falo? O sistema de saúde, ele é uma porta. Se nós nos organizarmos, nós vamos passar em fila, cada um no seu momento. Se nós perdermos esse controle, o que vai acontecer? Todo mundo vai querer passar pela essa porta junto, não vai conseguir. Aonde eu digo que é o surto que acontece, o colapso no sistema de saúde. Então, essa responsabilidade não é só minha, da Secretaria de Saúde, é responsabilidade sua, de todos, nós todos estamos envolvidos nessa luta. Se não cumprirmos as regras, provavelmente teremos um surto, sim, no município. Sem dúvida, olha, eu quero também agradecer a vinda da Janaína aqui, né, está com a gente. Janaína já é bastante conhecida também, lembrando que as duas são servidoras do quadro, de funcionários mesmo, não são só portariadas, né, só as pessoas que estão ali ocupando a vaga, digamos, por algum momento, são pessoas que já são contratadas pelo município mesmo, concursadas, então já conhece muito bem. A Janaína é enfermeira aqui na nossa cidade e está aí com essa grande responsabilidade, né, Janaína, ainda mais agora, né, na frente do setor de epidemiologia e também agora no Comitê de Combate ao Covid-19. Eu começo fazendo uma pergunta, é uma pergunta de uma telespectadora que mandou pra gente, a Denise, aqui do bairro Cidade Alta. Ela questiona qual a idade para as crianças começarem a usar máscara, a partir de qual idade? Boa tarde, quero agradecer aqui a oportunidade no momento. Nós precisamos todos utilizarem máscara, inclusive é uma recomendação do comitê. As crianças precisam utilizar máscara, não é? Então, assim, existe uma recomendação que a partir de 2 anos se utiliza máscara. Mas a nossa preocupação maior é porque é o seguinte, nós temos hoje no município 3 crianças que são Covid positivo. Elas estão bem, mas a gente sabe que a criança, ela é o grande vinculador do vírus, infelizmente. Por conta da questão imunológica, a criança tem uma imunidade boa, dependendo da idade, ela pode levar esse vírus para casa. Levar para o avô, para uma pessoa que tenha hipertensão, que tenha diabetes, que seja obeso. Então, ela pode estar vinculando o vírus. Então, o que a gente precisa é proteger as crianças para que elas não passem o vírus para outras pessoas. E é recomendado a partir de 2 anos. Uma recomendação do comitê, né, é que as crianças diminua a circulação das crianças na cidade. Isso é importante. Muitas vezes as pessoas ligam para aquele telefone 3442-1113, que cada dia tem vários profissionais, enfermeiros atendendo, ou tem outros profissionais de outras profissões, né? E nós falamos o seguinte, quando o paciente tem sintomas, nós solicitamos que a pessoa se dirija ao posto de saúde ou ao hospital. Né? Nós, infelizmente, não temos uma equipe que vá até a casa de todas as pessoas que tenham sintomas da cidade. Nós temos um número de pessoas muito grande na cidade. Né? Então, assim, e nos foi questionada a questão das crianças. Então, elas precisam ser avaliadas por um profissional médico. Esse profissional médico é aquele que solicita o exame de Covid e nós, do setor da epidemiologia, que nós coletamos. Né? Então, assim, a gente precisa proteger nossas crianças, elas precisam evitar a circulação na cidade. A gente ainda vê muitas crianças na cidade, mas quando é necessário fazer uma avaliação médica, ela precisa, então, ir ao posto de saúde, se tiver gravidade, ao hospital.
Hoje nós não temos um posto específico para atender essas pessoas, né, Janaína? A pessoa que sente os sintomas, ela vai até o posto mais próximo. Tem algum projeto, algo, um planejamento para que as pessoas possam se dirigir somente para um lugar? Porque no posto de saúde a gente acaba tendo pessoas de todas as idades, inclusive as gestantes que vão para o pré-natal, os idosos, né? Então, qual é o planejamento e qual pode ser a Simone, então, que vai falar com a gente, né, sobre esse assunto? Porque há essa dúvida, onde eu vou? Mas já aconteceu de a gente receber mensagens também, Simone, de a gestante ir para o pré-natal e aí ela ter que retornar porque haviam pessoas que estavam com os sintomas ali naquela ocasião, então ela foi dispensada. Né? Então, tem algum planejamento para a gente mudar essa estratégia? Sim, tem. A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem um planejamento em relação a isso. Nós estamos terminando de montar a unidade Sentinela, que vai ser ali do lado do hospital, no antigo SER, né, onde era o Centro de Fisioterapia. Inclusive, nós temos uma reunião agora com o prefeito, à tarde, sobre a contratação desses profissionais para trabalhar na unidade Sentinela. O que acontece? Como é que vai funcionar a unidade Sentinela? Vamos supor que eu sou uma pessoa suspeita, eu estou com aquele febre, tosse, estou com sintomas. O que eu vou fazer? Vou me dirigir a essa unidade Sentinela, tá? Lá vai ter profissionais que vai me avaliar, se for o caso, coletar o exame. Muito bem. Chegou o meu resultado. Ali a unidade Sentinela vai começar a te monitorar. Chegou o resultado positivo. Qual é a minha referência? Qual é a minha estratégia? Vamos supor que eu sou aqui da Cidade Alta. Aí a contra-referência vai ser a unidade de saúde Cidade Alta, que vai começar a me monitorar. Porque nós temos 55 mil habitantes. Então, nossa cidade é uma cidade de porte médio. Estou falando a nível de Rondônia, lógico, né? E aí a gente tem a referência, que é a unidade Sentinela, e a contra-referência, que vai ser a unidade básica de saúde. Justamente por quê? Por isso que você falou. Porque na unidade básica, ela tem a gestante que precisa fazer o pré-natal, ela tem o idoso que tem o programa de hipertensão, ela tem a criança que procura também a UBS. Então, o que nós vamos procurar com essa unidade Sentinela? Tirar um pouco o foco, o fluxo das UBSs. Aí a gente tem como referência a unidade Sentinela e a contra-referência a unidade básica de saúde da sua estratégia. Porque hoje, Rolim de Moura já tem 100% de cobertura na cidade com estratégia de saúde da família. Hoje nós temos aqui, pelo menos todos os dias às 13 horas, vocês que são responsáveis pelo comitê emitem para a gente, né, o boletim. Na tarde de ontem, o Estado publicou que Rolim de Moura estava com 25 casos, né, e no boletim saiu que seriam 24 casos. Aí eu pergunto para a enfermeira Janaína, então, se houve erro ou se nós temos mais um caso confirmado. É o seguinte, nós passamos eu passo, porque o setor de epidemiologia é onde chegam os resultados dos exames vindos do LACEN, ou são informados a questão dos testes rápidos encaminhados pelas unidades. Ontem nós passamos o informe 1h. À tarde chegou esse resultado também para a gente. Então nós fazemos o informe hoje. E Gislane, infelizmente, nós não temos mais um caso somente. Nós temos 3 casos novos confirmados de ontem à tarde e agora de manhã. Então, um total de 27. 27 casos agora. Nesses casos de ontem à tarde, a gente sempre recebe também, Janaína, a idade e o bairro dessas pessoas. A gente pode estar informando de hoje também? Porque quando eu estava saindo para cá, a gente estava fechando o caso, não é? Então, assim, esse paciente de ontem já é um senhor, não é? Nós vamos passar um informe com mais detalhes. Uhum. E os de hoje são pessoas um pouco mais jovens, não é? Mas nós temos preocupação porque esse senhor é um paciente de Nova Estrela, então, assim, que foi notificado por um outro município. A equipe de Nova Estrela, quando eu saí lá da epidemiologia, eles estavam se direcionando para o endereço. Então, a área rural tem aparecido vários casos, que é uma preocupação muito grande nossa. Nós imaginávamos que fosse a cidade que fosse adoecer mais. Mas, infelizmente, cada dia apresenta um caso novo na área rural. E a área rural é dificílima de rastrear, porque nós fazemos esse monitoramento e aí nós somos, às vezes, até atacados pela rede social, dizendo que vocês não foram na casa do paciente, nós fazemos monitoramento pelo telefone. Enfermeiro,
médico, o agente de saúde vai até a casa. O agente de saúde tem feito um papel importantíssimo também nesse processo de acompanhamento. Se o paciente, ele adoecer, se ele tiver sintomas, e aí sim a equipe pode ir até a casa ou o paciente ir até a unidade, mas costuma ser a equipe ir até a casa. E quando a gente fala de área rural, a gente não consegue ter acesso ao telefone, os telefones não fora de área, então a equipe precisa se direcionar. Então esse paciente nós recebemos ontem através do sistema. Então, por exemplo, se o paciente foi em algum município, adoeceu no município, o outro município que não seja o nosso, né, esse exame não foi coletado por Rolim de Moura. Entra no sistema, e aí entrou no sistema ontem, né, do Estado, e hoje nós conseguimos localizar que esse paciente de Nova Estrela e a equipe já estava se direcionando para lá. Gislaine, só complementando essa situação da Janaína, o que acontece? É muito dinâmico. A Jana solta um boletim às 13 horas. Pode ser que às 19 horas da noite, antes do Estado soltar o dele, nós já tenhamos mais 4, 3 ou 2 casos novos. O que é a nossa preocupação com a zona rural? A gente também, como a Jana pensou, a gente pensou assim, vamos focar na cidade. Mas o que acontece na zona rural? As pessoas vêm para a cidade, elas vão fazer compra, porque hoje você não sabe onde está o vírus. Ele está na farmácia, ele está no mercado, ele está na loja. Aí o que acontece? Ele se contamina e ele vai para a zona rural sem nenhum cuidado, achando que não vai pegar, que lá não tem. Ou também, o que nós percebemos? O contrário. Porque o vô mora lá, aí o netinho vai para a zona rural, que nem nós temos 3 crianças, se foram contatos de adultos, né, Janaína, positivos, que contaminaram. Aí ele recebe o filho, recebe a nora. Nós percebemos que no Dia das Mães, nós tivemos grandes aglomerações de pessoas se dirigindo para a zona rural. Como é que nós soubemos disso? Através das barreiras sanitárias. Porque eu estou indo lá na linha ver meu pai, porque eu vou ver minha sogra. Então, está tendo essa grande circulação. E as pessoas estão adoecendo na zona rural. Sim. É como a Janaína falou. O que acontece? Tem pessoas que ele está com sintoma, só estou com tosse. Ele está lá isolado. Então, ele não tem a necessidade de estar internado numa UBS. No hospital. Por quê? O que é? UBS cuida dos casos leves. Hospital, casos moderados. Graves é onde a gente precisa transferir esse paciente para a nossa referência, que é Cacoal. Mas hoje não é nem só a Cacoal. Como eu disse, uma pessoa que está num caso grave, precisa ser transferido, o que nosso município faz? Ele liga para a CRUI, que é a Central de Regulação de Urgência e Emergência, e a CRUI vai dizer, olha, vocês vão levar para Porto Velho no Hospital X, vocês vão levar para Cacoal no Hospital X. Não somos nós que decidimos isso, entendeu? Tem uma central de regulação que gere o estado todo, os 52 municípios. Então, é onde quando precisa ser transferido. Por isso que a Janaína falou que esse monitoramento, ele é feito pela equipe da Estratégia da Saúde da Família. Nem sempre precisa estar lá indo na casa, mas o monitoramento ele funciona muito bem pelo telefone. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas deixam o endereço errado, ele coleta o exame lá, mas deixa o endereço errado, deixa o telefone errado. E da linha é muito mais difícil essa comunicação. E nós, infelizmente, o município de Rolim de Moura tem vários casos da zona rural. Eu recebi uma mensagem agora, direcionada à secretária. A senhora secretária poderia dizer qual o protocolo de atendimento ao Covid-19? A opinião pública é que a secretaria deveria acalmar e não aterrorizar a população, que na grande maioria se cuida. Gostaria de saber se o tratamento efetivo à Covid-19 se dá no início dos sintomas ou só depois do caso já avançado. Simone, a pessoa não se identificou, a gente aguarda aqui a identificação. Tá, não, mas primeiramente são duas situações. Eu vou responder uma e a Janaína em relação ao protocolo. Tá. Primeiro, não é tacar o terror. O que sempre a secretaria falou, que nós trabalharíamos com o quê? Com transparência. Isso é a realidade que a gente vive hoje. Entendeu? Pode ser que daqui 2 meses a gente esteja uma outra realidade. Por quê? Por que eu tenho que dizer para a população? Eu tenho que dizer, o tratamento é esse, funciona desta forma. Se você se agravar,
como é que vai funcionar? Se você virar óbito, porque pode. A gente é uma situação que com o Covid, eu não posso garantir que você vai se curar ou que você vai sobreviver ou não. Pode ser que, se eu me agravei, eu vou ter que ir para onde? Você vai ter que ir ou para Cacoal ou para Porto Velho. Se infelizmente virar óbito, o município de Rolim de Moura teve 2 situações de óbito. O que vai acontecer? Quais são as regras desse óbito? Entendeu? A população, ela tem que se dar conta do que realmente está acontecendo. Porque, infelizmente, que a gente vê muitas situações, quando você vê aglomeração na rua, vindo para cá mesmo, eu vi várias crianças na rua brincando. O Edilson está comentando sobre esse assunto. As crianças não são pequenas, estão sem máscaras, entendeu? Então, aí a criança pode ir lá na padaria. A gente teve uma situação aqui na Cidade Alta em relação a isso. Tinha pessoas na padaria sem máscaras e tinha uma pessoa na padaria que era um contato de um positivo. Então, assim, isso tudo acontece. Então, a população, ela tem que saber qual é a realidade que ela está vivendo. A Secretaria de Saúde não pode chegar aqui e falar assim, não, tá tudo bem, a gente vai vencer. Não, a gente sempre trabalhou com a transparência para a população, é um direito da população. Inclusive, teve uma entrevista, acho que se eu não me engano, sexta-feira, do secretário Fernando Máximo, dizendo que em Porto Velho não tinha mais leito. Estava na sua totalidade, que se liga, a CRUI não tinha para onde mandar. Porque assim, isso tudo é muito rotativo. Pode ser que hoje eu tenho leito, que daqui 3 horas eu não tenho mais. Ou pode ser o contrário, que daqui 2, 3 horas, 4 horas tenha pacientes que ganhem alta, que libere 2, 3, 4, 5 leitos. Rolim de Moura hoje, se alguém precisar ficar internado, seria um ponto de referência ou não? Não, primeiramente, o que acontece? Eu estou num caso moderado para grave. Ele está no hospital, ele deve procurar o hospital, é o hospital que vai fazer essa avaliação. São os médicos do hospital que faz, olha, esse paciente precisa ser transferido. O que acontece? A gente liga para a CRUI, que é a Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado. Isso não só para Covid, pode ser um acidente, houve um acidente que precisa ser regulado, a gente chama regular um paciente. É essa central que vai me dizer, olha, tem leito em Porto Velho. Ou senão ela diz, não tem leito, você fica aí com o paciente. Se eu ficar com esse paciente aqui, o que pode acontecer? Pode. Se ele se agravar. Porque se você me perguntar assim, qual é o estado, qual é o município que estava preparado para isso? Nenhum. O país não estava preparado para isso. Tanto que você vê a situação que está São Paulo, você vê a situação que está Rio de Janeiro, os nossos vizinhos aqui, Amazonas, entendeu? Você vê que, felizmente, é um caos. Muita gente fala assim, eu acho que isso a TV, os órgãos de comunicação estão exagerando. Não é exagero, é a pura realidade. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados. Os dados estão no sistema. Às vezes a população, não, isso não é verdade. Não, população, é verdade o que está acontecendo em São Paulo. É a verdade que aconteceu no Amazonas, que infelizmente os óbitos foram enterrados em coletivos, naquela vala. Sim, é verdade. Isso pode acontecer no estado de Rondônia? Pode. Não vou dizer que não. Entendeu? Deixa eu só, a Janaína tem uma resposta aqui também, porque a gente entrou nesse assunto, Simone. Hoje, qual o protocolo aqui na nossa cidade, se a gente tiver um óbito aqui em Rolim de Moura? Não sei se é da alçada da secretaria de responder essa pergunta, mas essa pessoa, ela deveria ser enterrada num local separado ou pode ser enterrada ali no cemitério mesmo de Rolim de Moura, né? E nós temos hoje um local adequado? Sim, primeiramente vamos explicar a situação do óbito. Isso não sou eu que criei, não é a Janaína que criou, isso é um protocolo do Ministério da Saúde. Tudo que a Secretaria Municipal de Saúde faz é baseado em protocolos. O que acontece? Vamos supor, a minha suspeita pode ser suspeita de Covid. Como que ela vai sair? Faleceu aqui no Hospital Municipal. A funerária tem que vir, colocar no caixão, lacrar o caixão e ir direto para o cemitério. Não existe velório, entendeu? Não existe aquele funeral, vamos dizer assim. Infelizmente é dolorido, é muito dolorido. Só que essa é a realidade e isso que diz o protocolo. Não fomos nós que criamos, a gente está com medo e vai fazer assim. Não. A Janaína teve ontem com o pessoal do cemitério, né? A vigilância está acompanhando, eles também têm que ter todo um protocolo. Em relação ao enterro, não, é uma vala, né? Um enterro, enterrou, beleza. No nosso Sim, cemitério não precisa mesmo. ser um outro cemitério, um outro local, não. Só que tem que estar lacrado. E não, infelizmente, não pode ter contato, porque infelizmente
a pessoa que morreu de Covid, ela pode te contaminar. Até mesmo os casos suspeitos estão sendo feitos assim, né? Foi até um questionamento que a gente De recebeu. de óbitos, sim. Isso, casos de óbito suspeito de Covid. Janaína, ficou uma pergunta, né? Para você responder, deixa só eu ver aqui. Oi? O protocolo, isso. Telefone na qual nós orientamos aos pacientes. Pacientes com sintomas respiratórios, né? Agora todo mundo já sabe quais são os sintomas semelhantes ao Covid. Nós encaminhamos para as unidades básicas de saúde. Se eu moro no São Cristóvão, eu vou para a unidade básica Albert Sabin, por exemplo. E se eu estou com sintomas respiratórios e falta de ar, aí eu preciso procurar o hospital. São esses os protocolos que nós trabalhamos. E aí todo mundo liga e pergunta, mas eu quero coletar só o exame. Precisa de uma avaliação médica e a solicitação médica para a coleta desse exame. Nós já coletamos 188 exames. Outra coisa que nós recebemos também, dizendo que a gente não está trabalhando, não está coletando exames. Estamos coletando sim. Todos os exames que os pacientes, que os médicos solicitam, nós estamos sim coletando os exames. E, até o momento, chegaram então 27 exames positivos. O protocolo é esse, de atendimento, precisa passar por uma avaliação médica. Por quê, Gislaine? Porque além de 27 casos de Covid, nós temos até hoje 25 casos de dengue, confirmados por exame. Então, possivelmente, tem muito mais pessoas com dengue. Então, precisa de uma avaliação médica, um olhar médico, para que ele solicite. Muitas vezes o paciente vai com suspeita de Covid e também sai com a solicitação para a Covid e sai com a solicitação também de sorologia para a dengue. Janaína, os testes rápidos que chegaram na capital vieram também para o interior? Sim, vieram alguns testes rápidos do Ministério da Saúde destinados para profissionais da saúde, para profissionais da segurança pública, bombeiros também, agentes penitenciários e também abriu para idosos. E ontem chegaram os testes que a Secretaria de Saúde comprou, os testes rápidos também. Esse teste, ele é realizado a partir do 10º dia de sintomas e a indicação do 10º dia até 90 dias pode ser realizado. E aí também nós vimos um questionamento em relação ao teste rápido, né, que foi realizado numa paciente. Se o teste rápido deu positivo, a paciente tem Covid. A paciente está com Covid. Aconteceu uma situação da paciente nossa com sintomas, nós coletamos o exame da paciente, que é o PCR, que é um exame que é feito através da narina, né, introduz um suave na narina e na garganta, encaminhamos para Porto Velho, nós já havíamos coletado, a paciente começou a se agravar, foi encaminhada para Cacoal. Lá em Cacoal, como tinha passado alguns dias já para fazer o teste rápido, eles fizeram e chegou o exame da paciente positivo. Essa paciente se agravou, mas ontem nós tivemos uma notícia muito boa, que ela está tendo uma melhora, né? Então nós ficamos muito felizes. É positivo o caso dela de Covid, mas ela está tendo uma grande melhora já. E hoje nós temos 3 pacientes lá no Hospital Regional de Cacoal, transferidos aqui de Rolim de Moura, que complicaram, estão no Hospital Regional de Cacoal. A situação dessa senhora era pior, né? Mas ela teve uma melhora do quadro e nós temos outros 2 que estão estáveis, mas que requer cuidados. É muito interessante isso que a Janaína falou sobre o teste rápido e sobre a população pedir, porque às vezes, na verdade, a gente está vivendo uma situação assim que foge do controle. E o que acontece? Eu tô achando que eu tô e eu quero fazer o teste. Uhum. Aí eu ligo lá, não sei, olha, eu tô assim, eu quero fazer o teste, eu quero que vocês venham fazer o teste. Não, gente, não é assim. Uhum. Primeiramente, como a Janaína explicou muito bem, tem que ter uma indicação médica. O médico tem que avaliar você. Ele faz essa solicitação. Por quê? Não é simplesmente a Janaína chegar lá com a equipe dela coletar o exame. Não. Tem todo um protocolo e toda uma notificação para fazer. E lá tem a pedido do doutor João, doutor Mário, doutor Ricardo. Lá vai toda essa solicitação. Porque isso entra tudo via sistema, é uma notificação. Então, assim, tem toda a parte burocrática também. Não é porque eu acho que eu estou com Covid e que eu vou lá. Porque olha o que já aconteceu. Nós coletamos exames para Covid e a pessoa falou assim, o médico também pediu para dengue. Deu negativo para Covid e positivo para dengue. E tem outra também. Nós tivemos, né, Janaína, eu gostaria até que você explicasse, nós tivemos influenza também. Uhum. No nosso município. A pessoa com toda suspeita de Covid, na verdade, chegou negativo para Covid, mas chegou positivo para influenza. Então, assim, tem toda uma epidemiologia, uma situação para se avaliar em relação a esse paciente.
E o teste rápido? Não, eu quero fazer um teste rápido. Primeiramente, como a Janaína explicou, não é eu estou com 3 dias de sintoma que eu vou lá, consigo fazer o teste, faço o teste. Não, você tem que... É igual dengue. O dengue, a sorologia da dengue é do 7º dia até ao 10º dia. Se eu coletar fora desse, pode ser um falso negativo. O exame do Covid também, se eu coletar antes dessa data, possa ser um falso negativo. E aí eu falo, não estou, fico tranquilo. E daqui 19º, primeiro dia, 12º, continuo, faço novamente positivo. É bom a gente explicar todo esse procedimento, porque muitas vezes a gente que está por trás, que não tem o envolvimento, que não somos profissionais da saúde, não temos a experiência, é muito fácil a gente achar que tudo vai ser muito rápido, que todo mundo tem que ter acesso, né? Então, quando a gente explica de uma forma assim bem clara mesmo, é que não é bagunçado, né? Não é do jeito que a gente pensa. Tem que ser seguido o protocolo, tem que ter uma organização. É interessante falar sobre isso. A Cleonice do Bairro Industrial está dizendo que acha que a equipe está agindo corretamente, como estão informando. E já que nós falamos sobre a gripe e sobre a influenza, Janaína, que sintomas, quais são esses sintomas da Covid? São sintomas muito parecidos com essas outras duas doenças, né? Então, se a gente pudesse falar, e há também a mutação, o que vem preocupando bastante, porque o vírus pode agir de forma diferente em cada organismo, né? Exatamente. E tudo deixa muito claro que a gente segue os protocolos do Ministério da Saúde, né? Eles são todos impressos lá com a gente, eu fico o tempo todo ali estudando, a equipe, a atenção básica, o hospital, o tempo todo estudando as normativas que são necessárias. Às vezes a população não consegue compreender isso, e a nossa fala, até, por exemplo, essa questão do funeral, né? É tudo, por exemplo, do funeral tem um protocolo de manejo de corpos. A equipe da vigilância sanitária, ela foi até as funerárias, deixou lá, explicou. Então a funerária está seguindo o padrão correto. A equipe do hospital, para manipular um corpo, também está sendo feita orientação. Então hoje nós temos 3 problemas, né? A dengue, né? A dengue, ela dá dor de cabeça, dá mal-estar geral, aquela dor nos olhos, pode dar manchinhas no corpo. A influenza, ela é semelhante ao Covid. Tosse, aquela gripe, sabe, pesada, que você fica deitado, dá uma tosse, dá dor no corpo, dá febre. E o Covid? O Covid a maioria dos pacientes tem febre, tosse, mal-estar, alguns pacientes apresentam diarreia, né? Então, assim, são 3 sintomas, são 3 doenças que têm sintomas semelhantes. Então, é por isso que nós pedimos avaliação médica. É importantíssimo. No início, nós tivemos 4 casos de influenza. E aí o Ministério da Saúde antecipou a vacina, né? Então, nós estamos ainda vacinando as crianças agora no momento, né? Então, assim, é necessário. Os idosos foi um sucesso. Nós vacinamos muitos idosos. Estamos aí no trabalho em relação aos trabalhadores da saúde, né? Do compromisso. Então, tem a questão das faixas etárias. Conforme o Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a influenza e a maioria das pessoas que são os públicos-alvo foram vacinados, aí diminuiu os casos de influenza aqui na cidade. E aí ficaram, então, os casos de dengue. Infelizmente, a grande parte da população, ela está em casa, de quarentena, ou foram dispensadas do trabalho em relação a home office, mas aí a população esqueceu de cuidar dos quintais, né? E nós estamos tendo grandes infestações de Aedes aegypti. Estamos muito preocupados em relação a isso, então a gente pede que a população tire um tempinho para olhar o quintal. Às vezes é uma caixa que está ali, ainda temos algumas chuvas, que está com infestação. As fossas irregulares, ainda temos várias fossas irregulares no município. Às vezes um brinquedo de uma criança, uma vasilhinha, que pode contaminar uma casa inteira. E a dengue, ela mata bastante. A paciente fica muito fraco, pode cair plaqueta, não é? Então, assim, também é uma questão extremamente preocupante para a gente. Então, nós temos essas 3 doenças hoje que a gente tem que se preocupar bastante. Olha, para você ter uma noção, o que acontece com essas 3 doenças que a gente falou? Se você analisar, nós estamos lutando contra vários inimigos, Sim. tá? Primeiro, a influenza, que também mata, quanto o Covid, é uma doença, só que o grau de contaminação dela é menor, de uma certa forma, é mais lento. E a dengue. Para você ter uma noção, vamos supor que na quadra aqui desse estabelecimento surgiu um caso de dengue. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o bloqueio na quadra da frente,
na quadra de trás, na quadra da direita e da quadra da esquerda. Assim, eu quero até agradecer o pessoal da Endemias, que eles fizeram um trabalho brilhante em alguns bairros, eles fizeram uma avaliação de todas as fossas que estão irregulares, inclusive a gente vai começar a notificar essas pessoas. Por quê? Porque hoje a dengue, ela só não dá naquele copinho de água, ela só não dá no vasinho de flor. A sua grande maioria, ela está onde? Nas fossas abertas. Isso, uma pessoa, um mosquitinho ali, ele contamina um quarteirão inteiro. Então, por isso que é essa fala da enfermeira Janaína, muito bem dita, que olhe um pouquinho para o seu quintal. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, de cuidar cada um do seu quintal. É o que eu volto a falar, frisar. Isso tudo está na nossa mão, isso está na mão da população, do meu enfrentamento com o Covid, do meu enfrentamento da dengue. Se cada um fazer a sua parte, a gente teria bem menos disseminação dessas duas situações, do Covid e da dengue. Com certeza, inclusive é uma preocupação também, né? Agora a cidade vizinha, São Miguel, o pessoal ali, né, tá entrando em desespero, digamos assim, porque pelo número de habitantes, o número de casos registrados aumenta. Ontem, no final da tarde, eu vi 83 casos, né, numa cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. Então, há essa preocupação também. Agora, tem uma outra pergunta a respeito da identificação das pessoas. Muitas vezes a gente recebe esse questionamento aqui. Por que não fala? Por que não fala quem é? Por que não divulga? A gente tem que saber quem que é para se manter distante, né? Seria interessante? Sim, seria, mas também seria preocupante. Janaína, a gente pode dizer se esses casos registrados na nossa cidade são de pessoas que têm contatos uma com a outra? A gente viu que tem o bairro Jardim Tropical, por exemplo, acho que são 3 ou 4 casos, algo assim. A outra pergunta, as crianças, como que a criança tem e o pai e a mãe dessa criança? Então tem também ou são assintomáticos? Né? E o porquê que a gente não divulga, por que a gente não fala quem está com o Covid? É uma pergunta bem interessante. Nós não podemos por conta do sigilo profissional. Né? Então, assim, os primeiros casos, as pessoas sofreram tanto, inclusive foram ameaçadas da população entrar na casa deles, tiveram que registrar boletim de ocorrência. Então, assim, foi gravíssimo, nós ficamos chocados em relação a isso. Eu fui ameaçada por telefone, que eu precisava dizer o nome e o endereço da pessoa. Publicaram na rede social a foto da pessoa, então, assim, foi algo gravíssimo, a gente ficou chocado. A gente precisa resguardar o paciente. Né? A gente entende o pavor da população, mas quando a gente fala que a população precisa, quem pode, fique em casa e só saia de máscaras, tenha cuidado com a roupa, é justamente por isso. Quando foi falado numa pergunta anterior que a população está fazendo a sua parte, infelizmente não está. Né? Aconteceu casos de paciente que saiu da coleta do Covid ali, do PCR que nós chamamos, que é o exame, e foi para o mercado fazer compra. Mesmo sendo notificado, documentado e assinado por ele um documento de isolamento. Então, infelizmente, a população não está. Tem casos de pacientes positivos circulando na cidade. Né? Então, assim, a equipe fica enlouquecida atrás, notifica, conversa, explica a importância, porque a questão do Covid é um problema de saúde pública gravíssima. Se eu tenho Covid, eu posso espalhar isso na cidade, eu posso passar para a minha família. Esses casos, esses últimos casos, a grande maioria são de contatos, ou seja, alguém da família contaminou, ou quebrou o isolamento, ou pode ter sido em domicílio e contaminou outras pessoas, né? Infelizmente. Quando nós coletamos o exame desse paciente, nós já imediatamente colocamos ele em isolamento. E o isolamento seria o quê? Uma quarentena de 14 dias, até chegar ao exame. Cada caso positivo é outra questão que as pessoas questionam e criticam bastante. Por que Rolim de Moura só tem poucos casos ainda curados? Tem que ter muito critério para fechar um caso curado. O paciente, a evolução da doença costuma ser de 14 dias. Nós tem pacientes nossos que continuam com sintomas ainda. E você não pode dar alta para o paciente, ele precisa ter um critério seguinte, 3 dias sem sintomas nenhum, dentro daqueles 14 dias. Se ele, a partir dos 14 dias, continua com sintomas, ele está ainda doente. E nós não podemos dar alta. É o médico que dá essa alta. Então, assim, eu vi isso aí nas redes sociais, falando que Rolim de Moura estava só apavorando a população, ao invés de dizer que de casos confirmados. Tem que ter muito critério,
muito critério para fechar um caso desse e dar alta. O médico dá alta, acompanha, então os médicos estão fazendo por telefone, com os enfermeiros, estão fazendo um trabalho incrível, todos estão se dedicando muito. Janaína, hoje a gente tem em média, quantos dias os pacientes estão alcançando a cura? Em total, assim, para a gente ter mais ou menos uma noção. Esses 14 dias não é suficiente, ou depende de cada organismo também? Depende muito da questão imunológica do paciente. Por exemplo, as crianças, elas conseguem, essas 3 crianças, né, estão indo muito bem. Sistema imunológico ótimo. Agora, se o paciente, por exemplo, tiver diabetes, hipertensão, ou então tiver um organismo mais frágil, como nós falamos assim, mais popularmente, ele demora mais, de acordo com a idade. Então, assim, vai depender muito do sistema imunológico. Nós tivemos um caso de um paciente que com 10 dias ele não tinha sintomas mais nenhum. Mas nós temos casos de paciente que esteve com 20 dias, ele ainda estava com muita tosse. Mesmo medicado, mesmo acompanhado, nós tivemos que esperar o tempo dessa pessoa até para liberar a cura. E em relação às crianças, né? Crianças, a maioria dessas crianças que foram, as 3 crianças, na verdade, né? Que são positivas, elas têm os contatos que são positivos também. Então, elas, infelizmente, elas contraíram dos contatos delas. É mais frequente do que a gente imagina, né? Vocês hoje, do comitê, estão realizando algum tipo de ação na nossa cidade devido aos números que aumentaram na cidade vizinha, ou cada município está fazendo a sua parte separadamente? Nós estamos realizando isso já tem um bom tempo, né, desde o início. A equipe aí do Arildo, que está aí à frente das barreiras sanitárias, tem feito um trabalho incrível, porque, assim, infelizmente, nós não podemos tirar o direito de ir e vir dos cidadãos. Então, assim, não para de chegar pessoas de cidades que têm muitos casos. Às vezes a pessoa vem para cá para ficar 2, 3 dias. Às vezes vem para visitar pai e mãe, que é idoso. A gente não consegue entender, infelizmente. Então, é registrado pela barreira sanitária e encaminhado à vigilância epidemiológica ou diretamente para as estratégias de saúde para ligar. E muitas vezes, esses telefones que as pessoas dão na barreira sanitária são telefones que não existem. Endereços que não existem, infelizmente. Então, a pessoa age de má fé, infelizmente, né? Então, assim, é feito esse rastreio das barreiras sanitárias, são monitorados os casos suspeitos e os casos que estão chegando para a gente, esses casos positivos, nós monitoramos. Tem casos positivos que teve contato com 20, 30 pessoas, que assim, são monitorados, às vezes, por 4 estratégias. Até uma das perguntas, Janaína, desculpa te interromper, mas como a secretaria tem certeza que essas pessoas estão em casa, ou só pelo telefone mesmo que vocês estão monitorando? A gente já teve caso aqui, como o de Novo Horizonte, que o paciente fugiu, né, ou que a pessoa não cumpriu ali o isolamento social, que está com os sintomas, ou que está diagnosticado com Covid? Infelizmente, a gente liga e muitas vezes a gente recebe denúncias através do telefone 3442-1113 e nós estamos encaminhando para o setor responsável, porque falta consciência em muitas pessoas. Tem pessoas que estão cumprindo o isolamento certinho, estão se cuidando, ficando em casa, né, respeitando todas as orientações que nós passamos. Mas tem pessoas que não têm essa consciência, que estão omitindo da própria família, porque assim, quando tem um caso positivo, eu tenho que ver os contatos que ele teve nos últimos 15 dias. Né? Então, assim, tivemos esse caso de uma paciente aqui, que ele passou por 4 bairros. Então, foram 4 estratégias monitorando quase 30 pacientes, contatos. Né? A gente vê que as pessoas não estão respeitando. Né? Isso já tinha coletado o exame, nós já tínhamos colocado em quarentena e a pessoa continuou a circular na cidade. Então, assim, hoje, o vírus está solto, a gente sabe disso. Todos os municípios têm casos, praticamente. Quem não tem ainda vai descobrir que tem na cidade. As pessoas falam assim, mas só tem 27. Podem ter mais? Podem. Podem ter pessoas que tiveram sintomas leves e ficaram em casa e não nos procuraram. Infelizmente. Mas a gente está tentando trabalhar com toda a transparência do mundo. As pessoas ligam para o telefone que fica no nosso setor lá. A gente tenta orientar, conversar, falar que não é somente fazer o exame. Se fazer só realizar o exame, não, a gente precisa passar por uma avaliação médica, fazer o diagnóstico diferencial, que nós chamamos de outras doenças, e também medicar essa pessoa. Ainda não existe um remédio específico que seja realmente reconhecido pela OMS como, não, eu vou tomar essa medicação, eu vou ficar curada do Covid. Não, é tratar dos sintomas do paciente. Essa também é uma pergunta, Janaína. Aqui em Rolim de Moura, a gente chegou a fazer o uso da hidroxicloroquina ou não foi feito e não será feito também? Está tendo essa pergunta a nível nacional, a nível mundial, inclusive.
Sim. O Estado nos encaminhou, então, alguns kits para pacientes graves internados no hospital. Esse é o protocolo do Estado. Nós seguimos os protocolos do Estado. O Ministério da Saúde, então, liberou um outro protocolo, né? E fica aí a critério médico prescrever a questão da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Né? E alguns pacientes, sim, utilizaram a hidroxicloroquina conforme a orientação dos médicos. Aí é uma prescrição que cabe aos profissionais médicos e alguns profissionais realmente prescreveram para alguns dos pacientes positivos do município. Lembrando que essa medicação, ela é prescrita sobre orientação médica, sobre prescrição médica e para pacientes positivos. Então, paciente suspeito não deve usar essa medicação. Aqui em Rolim de Moura, algum dos pacientes, então, já usou. Nós tivemos internações, né? Sim, tivemos internação e também tivemos pacientes leves que os médicos prescreveram. Uhum. Além da hidroxicloroquina, tem um outro medicamento que está sendo utilizado no tratamento? E se não tem, de que forma que esse tratamento está sendo realizado? Então, é como eu falei, né? Existem os critérios médicos e os médicos estão prescrevendo algumas medicações, sim. Estão prescrevendo antibióticos, estão prescrevendo corticoides, de acordo com a conduta deles. Certo. Vai chegando bastante mensagem aqui. Eu quero agradecer o pessoal de casa, tá? Boa tarde. Janaína, por que não esperar 24 horas para enterrar essas pessoas? Sai o resultado e deu negativo. E aí já enterrou. E aí a família, né, fica naquela situação de que não pôde fazer o velório. É a Eunice, do bairro Centro, que está perguntando. Infelizmente, Eunice, a gente não pode fazer isso. A gente segue o protocolo e o protocolo diz, protocolo de manejo de corpos, inclusive ele está disponível no site do Ministério da Saúde. Ele fala se acontecer um óbito de alguém suspeito ou positivo de Covid, precisa imediatamente ser sepultado. A gente sabe o quanto é triste, é uma situação grave, triste, mas quando você coleta o exame de um paciente, é sinal que ele é suspeito. Então pode ser que venha o resultado dele positivo. E aí, se você deixar um corpo exposto 24 horas, pode ser que alguém seja contaminado, infelizmente. E aí, sendo contaminado, a responsabilidade é toda nossa. O secretário de Estado, o doutor Fernando, até falou sobre isso, de 2 pessoas que lá em Porto Velho participaram de velórios e foram contaminadas e foram a óbito. Então, realmente, hoje, os velórios, a gente sabe da dor incrível da família, mas, infelizmente, a gente precisa seguir. Se a gente não seguir as normas do Ministério da Saúde, a gente também pode ser punido. Para a gente já ir para a etapa final, a Adriana, ela é do bairro Planalto e ela diz que gostaria de saber se vitaminas, o uso dessas vitaminas comuns mesmo que a gente acaba comprando até já em cápsula, né? Se elas ajudam a pessoa a se imunizar, porque ela foi em um determinado local aqui no nosso município e aí disseram que essa vitamina ajudaria. Isso confere? Está tendo bastante fake news, está tendo muitas pessoas que estão, inclusive, se aproveitando dessa oportunidade. A gente fez uma entrevista com a Genani, que é nutricionista do nosso município, e ela falou também sobre esse assunto, mas se vocês puderem enfatizar um pouquinho mais. A questão das vitaminas, primeiramente, a gente tem que ter uma alimentação saudável, né? As grandes vitaminas, elas vêm dos alimentos, tomar bastante líquido, evitar bebida alcoólica, não é? Então, assim, a questão da higienização é importantíssima hoje, não entrar com sapatos em casa, não entrar com roupa que você veio da rua, tá sempre lavando e evitar ao máximo sair de casa. E a questão de vitaminas, elas devem ser seguidas através de orientação de médicos e nutricionistas. Então, são esses profissionais que podem estar indicando as questões de vitaminas. Então, a gente tem que cuidar bem, porque não existe uma medicação agora que fale, não, se você tomar essa medicação, você não vai ter Covid. Ainda não existe esse tipo de medicação. Hoje, aqui em Rolim de Moura, Janaína, não sei se seria você ou a Simone para responder, no início foi divulgado até um número bem diferente da quantidade de funcionários da saúde que estavam afastados com sintomas ou infectados pelo Covid-19. Qual é esse número hoje aqui na nossa cidade? Nós temos 4 funcionários afastados hoje. Não é? Nós realizamos em torno de 26 exames, testes de Covid para pacientes. E até o momento nós tivemos um caso de uma enfermeira e também um caso de um motorista da saúde que também está afastado, certo? Com Covid confirmado. Os demais, todos, graças a Deus, são negativos. Então diminuiu. Eram 16 que estavam afastados, né? 16. E aí já houve a cura. A gente tem um número positivo também com o número de pessoas que estão se recuperando. 7, você falou, né? 7 pessoas que já estão se recuperando. Uhum. E todos eles estão tendo essa melhora de uma forma sem precisar de tantas internações. Porque do número que nós temos de 27, nós temos
3 internados? Isso, no número que nós temos de 27 pacientes, 7 estão curados para a Covid, 2, infelizmente, foram a óbito, mas são pacientes que faziam tratamento lá em Porto Velho, provavelmente foram contaminados lá porque já estavam lá há muito tempo e vieram a óbito porque já tinham outras complicações. Né? Os demais, nós temos 3 pacientes internados no Hospital Regional de Cacoal. E os demais estão em casa, em tratamento, em acompanhamento médico, por telefone, monitorados, estão se recuperando muito bem. Olha aqui, só voltando à situação lá do óbito, para você ter uma noção, essas pessoas que faleceram em Porto Velho, lá mesmo eles foram enterrados. Eles não puderam vir para Rolim de Moura. Infelizmente, a família não pôde trazer esses corpos para cá, tá? E fazer um velório, não. Do jeito que saiu lá do hospital, eles foram enterrados. Então, para você ver como que a situação é séria e a situação ela é muito minuciosa. Tudo que quando você fala da Secretaria de Saúde, não é da nossa, vamos supor assim, a secretária quer assim, ou o comitê quer assim, não. Tudo tem que ter regras, tudo tem que seguir protocolos, tudo tem que ser, uma notificação de um caso, a Jana falou 188. Foram 188 notificações que um profissional teve que preencher ali, no mínimo 2 laudas dessa notificação. Tudo tá ali, a vida, sabe, o questionamento, até peso, até cor, idade, endereço, telefone. Então, assim, é muito minucioso. Então, por isso que a gente fala, que nos entristece muito em relação, quanto à Secretaria de Saúde, quanto ao comitê, é essa situação. Porque se a população, quando eu falo população, eu me incluo também, incluo você, incluo a Janaína, os nossos familiares, entendeu? Não estar obedecendo às regras. É como você citou lá no nosso exemplo da nossa cidade vizinha aqui, São Miguel. Eles tinham 31 casos no dia 26, no dia 27 eles tinham 83 casos. Muita diferença. É muita diferença. Entendeu? E por quê? Porque o que acontece? Quando a gente começa a perceber do monitoramento, teve uma pergunta em relação a isso. Infelizmente, a gente não tem como grudar, vamos pôr na Gislaine aqui, suspeita, 24 horas. Eu não tenho como garantir que a Gislaine não vai sair da casa dela, que ela não vai numa farmácia, que ela não vai no supermercado. O que é a obrigação da Secretaria de Saúde fazer? Orientar. Tanto é que você assina um termo lá. Só que muitas vezes você não cumpre. Você vai para o mercado, você vai para a farmácia, você vai para a loja. Entendeu? É onde acontece a disseminação do vírus. É por isso. Eu não tenho, a Secretaria de Saúde, o pessoal da epidemiologia, eles não têm como colar 24 horas e garantir que essa pessoa que está positivo Covid não vai sair. É onde que a gente orienta. E tem que fazer assim, é muito da consciência da pessoa. Olha, você não pode sair, você tem que estar no seu isolamento. E aí onde a gente recebe denúncias que positivou, mas infelizmente viu no mercado, viu na farmácia. E aí? É a consciência, né? A pessoa tem que se conscientizar e saber que se ela tem sintomas, se ela teve contato com alguém, tem que ficar em casa para não passar para os outros. E tem muitas coisas também que às vezes a gente percebe que a população tenta jogar para a Secretaria de Saúde, mas daí não seria de responsabilidade de vocês, mas sim da fiscalização. Né? Uma fiscalização que inclusive está acontecendo e que nessa semana passou a ser mais intensa. Nós temos aí os grupos de risco que estão afastados, não podem estar circulando. Então, muitas das perguntas que até chegaram aqui são perguntas que deveriam ser feitas à fiscalização, né, Janaína? E vocês estão recebendo muita pressão ultimamente, né? Sim, muita pressão. Inclusive, até muitas vezes eu falo com a Simone, em outros locais do mundo, os profissionais de saúde, eles são levados a heróis, né? E a gente tem recebido muita crítica. Tem sido difícil. Né? A gente tem feito todo o possível. A gente vive Covid aí 24 horas por dia. E é uma rede. E hoje nós trabalhamos também, através da telefone 11 13, nós recebemos denúncias, nós encaminhamos ao setor de fiscalização. Também temos feito uma parceria, um contato maior com a questão do Ministério Público. A Polícia Militar também tem nos ajudado muito. Então, assim, é uma rede. As redes interligadas. Mas se a população
fizesse o correto, seguisse o decreto, ficasse de quarentena, não precisaríamos gastar tanta energia nesse setor, infelizmente. Mas nós recebemos denúncias, hoje nós recebemos várias denúncias, encaminhamos para fiscalização, né? Então, assim, a população, às vezes, faz caminhadas no setor que está fechado, a gente manda para fiscalização. A fiscalização tem ido à noite, as equipes de vigilância sanitária têm trabalhado muito, então a PM junto, e a parceria também do Ministério Público tem sido fundamental para a gente. A questão do comitê, eu sou presidente do comitê, mas é uma equipe de 13 profissionais, tem advogado, tem enfermeiros, tem médicos, que estão o tempo todo ali, a gente se reúne sempre, faz reuniões, a CIRME agora, sempre participa das nossas reuniões como ouvinte, está sempre falando, dando sugestões. Então, assim, toda ajuda hoje é bem-vinda para o enfrentamento desse vírus. Tudo é novo para a gente segue os protocolos, mas toda ajuda é bem-vinda. E eu sempre falo com a Simone, a gente tem profissionais de excelência que merecem um aplauso, porque a gente vive esse momento aí tão triste de pandemia e eles estão se dedicando ao máximo. Estão dizendo aqui que precisa colocar, o doutor Stout falou, olha, tem que colocar tornozeleira eletrônica nesse povo. A gente viu isso acontecer, salvo engano, no Mato Grosso do Sul, né? Que ocorreu um caso assim, da mulher que estava com Covid-19 e estava circulando ali, foi necessário colocar a tornozeleira. Então, imagina chegarmos numa situação como essa. Olha, meninas, eu quero muito agradecer a vinda de vocês aqui. A gente sabe que o tempo é escasso, tanto para mim quanto para vocês. A Simone tem uma reunião marcada, né? Já até comentou com a gente aqui antes da entrevista. E eu aproveito para dizer para você, nosso telespectador, muitas perguntas chegaram com o mesmo significado, a mesma pergunta. Então, são perguntas que já foram respondidas. Para a gente poder poupar o tempo, eu não refiz essas perguntas, mas quero dizer a vocês que o nosso programa, essa entrevista na íntegra, estará disponível para vocês no nosso canal no YouTube hoje à tarde, tá? Coloca o endereço para a gente, meninos, por favor, tá? Não tem o endereço no YouTube? Tá, Rolim Notícias. Se você colocar lá no YouTube Rolim Notícias, depois das 15 horas você já vai ter o programa na íntegra, a entrevista na íntegra, com todas as perguntas que foram respondidas aqui pelo setor de epidemiologia, pela Secretaria de Saúde. Se vocês quiserem fazer mais alguma observação, fique à vontade. E mais uma vez eu agradeço Simone e Janaína por se disponibilizarem a vir aqui conversar com a gente. Tinha muito mais assunto, mas a gente pode marcar uma segunda entrevista aí com certeza. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade, tá? E assim, agradecer aos profissionais de saúde que, como a Janaína explicou, estão nessa luta. A equipe de apoio, a equipe de assistência, aos médicos, aos enfermeiros, a todo mundo, porque assim, a gente não tem medido esforços, aos motoristas, entendeu? Eu digo, nós temos 549 colaboradores que trabalham na Secretaria de Saúde que estão nessa luta. A Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiro, ao Ministério Público, a CIRME, que não tem medido esforços, que nós estamos sentando, nós estamos agora discutindo o próximo decreto. Então, assim, eu quero agradecer a todos, o meu muito obrigado, e a população também, porque a gente fala daqueles que não cumprem, mas a gente também tem que agradecer aqueles que cumprem, que estão nos ajudando. Eu já recebi várias pessoas que disseram, olha, eu chamei a atenção da minha irmã, que estava sem máscara, eu não deixo mais meu filho, lembrando que esse novo decreto, o 4900, ele proíbe que crianças abaixo de 12 anos frequentem mercados, farmácias, não pode entrar mais no comércio. Então, assim, é uma luta, a gente tem fé que a gente vai passar por isso. Nós também queremos agradecer, a gente sabe que tem muitas pessoas orando, rezando pela gente, não só pelos profissionais de saúde, mas por toda uma sociedade. Eu peço a vocês que continuem, que coloquem nós nas suas orações, porque isso é que nos fortalece. O meu muito obrigada. Obrigada, Simone e Janaína, obrigada. Quero agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui para falar e nos colocar à disposição. O telefone 3442, nós trabalhamos de segunda a segunda com vários profissionais orientando e a gente faz sempre o possível para estar orientando e trazendo o melhor em relação à saúde. Quero agradecer a todos os envolvidos, que a gente não pode falar nem nomes, porque são muitas pessoas, a todos os ramos que eu citei anteriormente, e que Deus nos abençoe, que a gente vai vencer essa pandemia. Eu tenho fé que no final de tudo, nós vamos sair cada vez mais fortalecidos. Obrigada mais uma vez, meninas.